Boa noite. Nos outros domingos eu falei que o dia tinha sido maravilhoso. Hoje acho que não foi, né? Choveu o dia todo, teve bastante transtorno aí pela cidade. Aonde eu moro não choveu da forma que choveu do lado de cá. Impressionante, árvores pela rua. E a gente percebe como uma simples mudança climática, né? Uma simples alteração das coisas comuns do nosso dia a dia, como trazem transtorno para a gente, né? Alguns lugares já estavam interditados, precisava de agente de trânsito para poder controlar a situação. Passamos de manhã perto de um carro que tinha uma árvore caída em cima, uma dó. Mas são coisas dos dias em que a gente vive, né? Essa é a terceira parte de algo que a gente já vem estudando. Eu vou fazer uma pequena regressão ao que já passamos, tá bom? Começamos por Mateus 24, estudando os grandes sinais proféticos no sermão profético do Senhor Jesus. Começamos por falsos cristos, eu escolhi ele, tinha outros na primeira apresentação, vocês lembram? Guerras, fome. Eu errei nessa figura, eu falei naquele primeiro dia que eu pensava que a figura estava manipulada, mas na verdade eram duas figuras diferentes. Epidemias, terremotos. Foi isso que nós vimos no primeiro dia. Vimos alguns outros sinais através do texto paralelo de Lucas 21. E vimos que a terra está em convulsão, com vários sinais que ocorrem à nossa volta. Grandes tempestades, grandes furacões, tsunamis, algo que a gente até bem pouco tempo não tinha ouvido falar, né? De repente começou, qualquer terremoto que tem um alerta de tsunami, não é? Vimos a atividade anormal do Sol e problemas climáticos que nós temos hoje, grandes vulcões. E vimos que isso tudo são as dores de parto. Por que dores de parto? Porque Jesus fez essa comparação, falamos também no primeiro dia, por causa da frequência e por causa da intensidade. A cada dia que passa, mais frequente. A cada dia que passa, mais intensidade. Se não numa escala, vamos dizer assim, exata, mas pelo menos dentro disso. Lá em Daniel, nós estudamos da multiplicação da informação. Fizemos a aplicação do texto nesse sentido. Aprendemos mais sobre a profecia, que é a primeira aplicação do texto, mas aprendemos mais também, ou percebemos mais, o que está acontecendo à nossa volta. Voltamos para Mateus 24 na semana passada, para analisar o que Noé. São os homens dos dias em que nós estamos vivendo. E a partir dos homens dos dias em que nós estamos vivendo, percebemos que vivemos numa grande Babel. Os homens se unem, como se uniam, ou tentaram se unir, lá em Babel, para se substituir a Deus, nas suas mais variadas formas. O que eles buscam? Interesses políticos. E é através desses interesses políticos que a Babel moderna é montada, e interesses religiosos. Começamos hoje, e começamos a partir da Bíblia. O tema que nós vamos estudar hoje não é um tema simples de se estudar. Foi o primeiro tema que eu estudei, e foi um choque para mim. Então eu imagino que para as pessoas que talvez estejam aqui e é a primeira vez que vão ver isso, talvez estejam pela internet, é a primeira vez que vão ver isso, ou alguém que vai ver isso em algum outro momento porque está disponível na internet, pode ser um choque para qualquer uma dessas pessoas, como foi para mim. Para essas pessoas eu tenho um recado que funcionou comigo, espero que funcione com vocês também. Não fiquem na superfície, estudem esse livro, a Bíblia, e vocês vão entender passo a passo o que nós vamos ver hoje. Você tem formas alternativas de estudar junto com a Bíblia e entender de forma mais fácil.
Eu recomendo O Grande Conflito, escrito por Ellen White. Eu recomendo também, para ter uma forma até simples, o Apocalipse, do pastor Alejandro Bulhon. Se você não entender as passagens que vamos ler hoje, porque vou reiterar, não seremos doutrinários, farei apenas uma breve introdução para que não fique solto o tema que nós vamos abordar, mas na verdade isso precisa ser estudado de forma profunda, em oração e pedindo sabedoria a Deus para entender esses temas na Bíblia. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus continua em Mateus 24, no verso 9. Do que Jesus estava falando? Ele estava falando de perseguição. Perseguição que já aconteceu nessa época. Jesus falava de Jerusalém. Mas ele falava só de Jerusalém? Não. Falava de uma outra época também, mas falava também nos nossos dias. Nos nossos dias haverá novamente perseguição. Perseguição de quem? É a primeira palavra, ou é a primeira pergunta que vem à nossa cabeça. Quem haverá de perseguir os cristãos novamente? Vivemos num mundo tão democrático? Vivemos num mundo democrático, irmãos? Talvez aqui. Talvez aqui. Mas em muitos lugares do mundo, as pessoas são perseguidas por aquilo que elas acreditam. Talvez aqui ainda tenhamos áreas de liberdade. Até quando? E quem é que vai cortar esses áreas de liberdade? Na semana passada nós vimos que havia uma grande conflagração religiosa, chamada Babilônia. Não por acaso nos dias em que vivemos, há uma confusão enorme, sobre religiões. Por que tantas igrejas? Por que tantos segmentos religiosos? Por quê? Babilônia. E o verso diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17. Babilônia. Não é a primeira vez que ela aparece na Bíblia. Houve uma outra Babilônia, nós já vimos aqui num slide anterior, que fez algo parecido com o que essa Babilônia fez em algum tempo durante a história, na Idade Média, e o que fará novamente nos últimos dias. Vamos identificar quem é essa Babilônia. Babilônia, a antiga, tem a sua origem em Babel, onde se queria substituir a Deus. Babilônia perseguiu o povo de Deus, que era Israel. E 3, Babilônia introduziu o culto a deuses pagãos através da adoração ao sol. Quais são as características, então, que a gente tem que fazer a transferência para a Babilônia atual? 1, existe algum grupo religioso que pretende substituir-se a Deus? Que prega, por exemplo, por infalibilidade e diz que pode perdoar pecados? 2, existe algum grupo religioso que perseguiu pessoas porque não a aceitavam? É só você abrir os livros da história? É só abrir os livros de história e você vai perceber isso, não precisa ir muito longe. 3, existe algum grupo religioso que promova culto a imagens e pretende adorar a Deus no dia do sol? Façamos uma pequena ressalva aqui, irmãos, porque é muito fácil de identificar, é muito fácil de a gente perceber quem é. Mas nós estamos falando do quê? De poderes, não de pessoas. Nós identificamos como pessoas, tanto nos seus líderes e especialmente nos seus seguidores. Temos que pensar que aqui dentro dessa igreja também existem pessoas que não são seguidores de Cristo. Isso não é novidade. Muito pelo contrário, dentro da nossa igreja, para nossa surpresa, existem pessoas que estão aqui para desarmonizar a obra do Senhor. Em todos os lugares são assim. O povo de Deus está espalhado pelas mais diversas igrejas. O povo de Deus é uma igreja invisível, do qual a igreja adventista do sétimo dia é a porção visível. Por quê? Pelo que nós vimos na última palestra.
porque é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Como eu falei na semana passada, sobra uma. O advento. Quantas igrejas você conhece que está falando, Jesus vai voltar, e vai voltar no nosso tempo, e nós queremos que Ele volte? Quantas igrejas você conhece? Quantas igrejas que falam, a lei de Deus está em vigor, e ela deve ser obedecida, porque é a lei dele, porque Ele é o Criador, e porque obedecer a lei de Deus é melhor para os seus filhos. Mas vamos continuar. Temos outras características dessa Babilônia. Estão em Apocalipse 17. Está sentada sobre muitas águas, e águas em profecia, quer dizer povos, nações e línguas. E ela exerce domínio sobre as multidões de todos os países. Conhece alguma igreja assim? Conhece alguma igreja que misturou com os reis da terra? Que tem apoio de governantes e reis em toda parte? Conhece alguma igreja que embebedou os reis da terra com o vinho da sua devassidão? E Apocalipse 17:2, está em Apocalipse 17:2, e na sequência você vai perceber que essa bebida fermentada era o símbolo de doutrinas erradas, ensinou doutrinas erradas no curso da história. 4, é a mãe de todas as meretrizes, Apocalipse 17:5. Através desse segmento religioso principal vieram outros segmentos que o seguem. 5, está assentada sobre 7 montes. Você conhece algum local onde existe uma igreja que está sobre 7 colinas? Continuemos. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13. Apocalipse 13, paralelo com Apocalipse 17. Como já vimos em Apocalipse 17, existe uma Babilônia, que está o quê? Assentada sobre muitas águas. Apocalipse 13 vem nos dizer sobre a mesma figura, sobre o mesmo poder. E o que esse poder vai fazer? Porque nós estudamos que, na verdade, na semana passada, nós percebemos o quê? Que os homens estão se unindo, e estão se unindo por interesses políticos e religiosos. Conseguimos enxergar esses poderes políticos e religiosos na profecia? Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então existem 2 bestas. O que são bestas em profecias? Feras, animais, grandes animais. E representam o quê? Poderes. Como eu disse mais para trás, não pessoas, poderes. Quem é esse segundo poder? A Bíblia também indica. Estudando o verso, ele inicia falando como um cordeiro, mas passa a fazê-lo como um dragão. Ele se coloca a serviço da primeira besta. É um poder deslumbrante, pode fazer até fogo descer do céu. E exige a obediência à primeira besta. Quem é então? Existe algum país poderoso que começou cristão ou falava como um cordeiro? Existe algum país que perdeu suas origens e tornou-se berço de todas as ideologias e filosofias modernas? Qual é o país que pode dar força à primeira besta? Qual é o país de maior poderio militar do planeta hoje? Muito fácil de identificar os 2 poderes. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, em algum momento da história, esses 2 animais se unem, esses 2 poderes se unem, e assim como aconteceu na época de Cristo, e assim como aconteceu na Idade Média, novamente haverá o quê? Perseguição. Perseguição dos filhos de Deus. Quem são esses poderes, irmãos?
Conhece? Curiosamente, se você olhar o Capitólio de lá para cá, ele vai ter como é que é o nome disso? Não é esfinge, esqueci o nome agora. Obelisco, né? Vai ter um obelisco de lá para cá. Se você inverter a posição, você tem um obelisco na Praça de São Pedro. E se você olhar para trás, você tem um prédio parecido com esse do Capitólio. Dois poderes que se misturam. Dois poderes que vão fazer o quê? Perseguir os cristãos nos últimos dias. E aí você fala assim: não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Será? Será que observando o que está acontecendo à nossa volta hoje, a gente já não consegue perceber alguma coisa? Vamos analisar primeiro a influência do poder religioso no mundo atual. Vamos ver se há possibilidade do poder religioso se misturar com o poder político, não somente nessa união entre Estados Unidos e o poder papal, mas também em outros âmbitos. Eu trouxe notícias num arco de tempo um pouco maior, tá, gente? Dezembro de 2010. Papa age mais como político ocidental do que como líder religioso. O que o Vaticano quer da China é poder. O Papa quer ser o senhor dos católicos do mundo inteiro. A pretensão do Vaticano de que a identidade religiosa transcende tudo é irrealista e até prejudicial para um país com várias etnias na colaboração estrita sobre uma ampla gama de prioridades, como a liberdade religiosa, o diálogo interreligioso, a paz e a segurança. Obama. O Papa é muito mais que um chefe de Estado. Obama recordou ter tido uma maravilhosa conversação telefônica com o pontífice. Politicamente, acrescentou Obama, vejo o encontro com Bento XVI como um colóquio com um chefe de Estado estrangeiro, mas tenho consciência de que, naturalmente, ele é muito mais do que isso. Entendo bem a influência que o Papa tem, muito além dos confins da Igreja Católica. O pontífice desfruta do meu máximo respeito pessoal, como pessoa que alia uma grande cultura a uma grande sensibilidade. O presidente norte-americano citou ainda a obra que o Papa desempenha em prol do diálogo interreligioso e fez votos para que encontrem juntos temas sobre os quais colaborar por muito tempo. Todos os âmbitos nos quais o Papa assumiu fiquei sem a letra aqui, é extraordinário. Plenamente reconhecido. Plenamente reconhecido. O que me assombra, e veja, quando a gente começou a estudar os eventos proféticos, a gente pode pensar que os eventos proféticos, do ponto de vista dos naturais, são eventos comuns, né? Porque são coisas do nosso dia a dia, climáticos, né? A ação do homem, natural do homem. Mas na minha cabeça eles já são extraordinários, por Cristo ter antecipado o que ia acontecer também nesse campo. Mas quando você percebe a Bíblia antecipando isso, de forma tão específica, de verdade temos que reconhecer o Deus Criador do céu e da terra. Porque não havia como saber que isso aconteceria. Mas a Bíblia já previa. E está acontecendo agora, nos nossos dias. Obama e o Papa. Aqui tem várias citações do Obama. Todas elas me chamam muito a atenção, por isso que eu coloquei aqui. Mas vamos ver só algumas. Santidade é uma honra para mim estar aqui, disse Obama, recebido pelo Papa com um cordial apertão de mão na sala anexa à biblioteca privada local da audiência. Um detalhe aqui nesse slide. Se você observar todas as reuniões que tem líderes políticos com o Papa, vocês vão observar que o protocolo é esse aqui, ó. Os líderes políticos estão de negro e o Papa está de branco. Isso significa ascendência espiritual. Nas tradições pagãs, isso significa ascendência espiritual. Se vocês forem olhar, e eu tive a curiosidade, como eu estava montando esses slides, eu vi várias notícias antigas de várias pessoas visitando o Papa, e é sempre assim. É sempre ele de branco, e é sempre
aqueles que estão se apresentando no Vaticano de preto. É um protocolo, é verdade, mas é muito interessante. O que mais que ele fala? Bush, esse eu acho que vocês vão se surpreender com algumas coisas que ele falou. Os dois criaram um vínculo estreito e pessoal. George Bush disse ser um enorme fã desse Papa, por quem tem um respeito total. O presidente apoia completamente o que o Papa está procurando fazer a favor da paz, da educação, contra a pobreza e em colaboração com os outros líderes políticos. O Vaticano é mais importante que o Texas. Ele é de lá. Sim, é mais importante. E quando se encontrou com ele, ele exclamava: que honra, que honra, que honra. O Bush é quase que um fato à parte nesse relacionamento entre Vaticano e Estados Unidos. Querem ver? Bush diz que a religião é paz. A religião é paz. E ninguém melhor que o Papa para interpretar essa mensagem. O pontífice é uma personalidade significativa em todo o mundo. A religião é paz e ninguém interpreta essa mensagem melhor do que o Papa, inclusive em relação ao Islã. Quem disse? Bush. Bush para o Papa: o mundo precisa do quê? Vocês sabem qual que é a lei moral, irmãos? Qual que é a lei moral da Igreja Católica? É igual a que está em Êxodo 20? Nós sabemos que não. Mas é essa lei que o Bush está pedindo, porque ele está pedindo a lei moral através do Papa. E olha o que ele diz ali: todos devemos ser guiados por uma lei moral comum. O presidente americano George Bush mostrou uma deferência inédita ao Papa ao recebê-lo pessoalmente na base militar Andrews, no estado de Maryland, onde o avião de Bento XVI pousou. Ao longo de todo o seu mandato, Bush não foi receber nenhum outro dignatário internacional em suas chegadas aos Estados Unidos. Que modificação, não? Que modificação. A opinião pública norte-americana sobre Bento XVI, essa notícia é da época da visita dele lá. Cerca de 2/3, 64% da população, expressaram interesse em ouvir Bento XVI falar sobre como se pode construir uma sociedade em que os valores espirituais tenham um importante papel. Percebem que é sempre no sentido de referência espiritual, referência moral, referência de valores. Bush assegura que vê o quê? Vocês já tinham visto essa notícia? Não? Pois vejam ele falar. Mr. President, final question. Yes, sir. You said famously, when you looked into Vladimir Putin's eyes, you saw his soul. Yeah. When you look into Benedict XVI's eyes, what do you see? God. Good way to end the interview. Thank you, sir. Thank you, sir. My pleasure. Que transformação. Que transformação. Que dia é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Que dia é esse que a Bíblia profetizou que um dia aconteceria? Será que nós não conseguimos ver que esses dias estão à nossa frente? Será que nós não conseguimos ver que os sinais, os grandes sinais de Mateus 24 estão à nossa frente? Será que nós não conseguimos ver que a condição do homem caído, que se reúne para formar uma nova Babel, está à nossa frente? Será que a gente não consegue ver que os dois grandes poderes profetizados em Apocalipse, em oposição ao Senhor, estão se unindo? Já se uniram outras vezes e há bastante tempo, né? Faltou reconhecer, no entanto, um outro auxílio crucial, quase secreto, o do CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Sabe-se hoje, graças ao livro de Carl Bernstein e Marco Politi, Sua Santidade João Paulo II é o nome, e a história oculta do nosso tempo, que o Vaticano de Karol Wojtyla e a Casa Branca de Ronald Reagan firmaram uma aliança. Em Washington, o núncio papal conversava com William Casey, diretor do CIA, e com William Clark, assessor de segurança nacional.
conversavam sobre a Polônia. Dessas conversas brotaram consenso sobre a ajuda de 50 milhões da entidade americana ao Solidariedade para publicação em mensagens na televisão. Tudo com o conhecimento do aval da Cúria Romana. Os Estados Unidos e o Vaticano implodiram o sistema comunista por dentro. Eles já estão unidos em alguns pontos. Eles já se uniram para determinadas ações. Nós temos alguma dificuldade de perceber que eles vão se unir de novo? Isso não é factível. Quando eu estudei isso pela primeira vez, irmãos, eu já falei, me causou um grande impacto de repúdio. Mas uma coisa ficou na minha mente: é factível, tem lógica. Talvez não tivesse lógica há 50 anos atrás. Vocês vão reparar que eu não coloquei aqui nenhum texto do Espírito de Profecia. Nenhum. Isso tem um motivo. Porque a Bíblia revela isso. O Espírito de Profecia apenas nos dá os detalhes. E quando nós lemos os detalhes no Espírito de Profecia, nós percebemos isso ainda de forma mais clara. E alguém vai falar assim, mas os detalhes, alguém já sabia? Não, não sabia. Porque todos nós sabemos que quando o Espírito de Profecia foi escrito, não havia a mínima possibilidade disso acontecer, nem de longe. Nem de longe. Em 1929 é que o poder do Vaticano começou a ser restaurado. Com o Tratado de Latrão e a devolução das terras do Vaticano, das propriedades do Vaticano. Até ali, o Vaticano, desde 1798, quando Berthier invadiu o Vaticano, prendeu o Papa e o matou, eles tinham perdido completamente o rumo, como poder. Mas em 1929 o poder começa a ser restaurado. E a grande nação americana, que é o poder que sai da terra, em oposição ao poder que sai do mar, o poder que sai do mar sai de cima de muitos povos da Europa. O poder que sai da terra sai de um local inóspito. É os Estados Unidos da América. E o Espírito de Profecia vai nos dizer de forma acurada cada uma das coisas que vão acontecer. Cada uma das coisas que vão acontecer. E nós não podemos ignorar isso. Último dado para vocês. Essa aqui é a lista dos presidentes americanos que visitaram o Vaticano. Isso eu tirei do site do meu amigo Felipe Reis, que chama O Tempo Final. Ali nós temos alguns presidentes, desde Eisenhower até Obama. Agora, lemos embaixo. Os Estados Unidos da América têm presidente há 220 anos. Passaram 130 até que o primeiro presidente visitasse o Vaticano. Depois passaram mais 40 até a segunda visita. Mas incluindo esta, nos últimos 50 anos, os presidentes americanos efetuaram 17 visitas oficiais ao Papa, o que dá aproximadamente uma visita a cada 3 anos. Agora vejam, os Estados Unidos da América já tiveram 44 presidentes, Obama incluído. Dos primeiros 34, apenas um visitou o Vaticano. Dos últimos 10, não houve um que falhasse esta visita. Politicamente falando, se isto não é uma relação própria, não sei o que será. Profeticamente, se isso não é Apocalipse 13 a tomar forma em frente aos nossos olhos, não sei o que será. Esses são os tempos em que nós vivemos. Um tempo de união de poderes. De união de poderes profetizados pela Bíblia. E está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Como diz ali o nome, tudo ao mesmo tempo, agora. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu sinto um tremor, no bom sentido, se é que há bom sentido nisso, em falar sobre esse assunto, esse de hoje. Porque como diz o pastor Bulhon, muitas pessoas sinceras, e eu era uma delas, não sabem disso. E o dia que souberem, talvez fechem os seus ouvidos, porque vão ouvir da forma errada. Então eu repito, se há alguém aqui, ou se há alguém lá,
ou em algum outro lugar que vai ter acesso a esse material, entenda, Deus chegou até você e você precisa entender isso. Procure saber mais. Há material para isso, há formas de estudar. Comece pelo local correto, a Bíblia, e entenda que você ignorar não vai facilitar a sua vida. Ouvir o barulho do trem e fingir que ele não está vindo não vai mudar nada. O trem vai passar do mesmo jeito, e se você estiver na frente, vai passar por cima de você. É um tema pesado para um domingo à noite, né, irmãos? Amanhã começamos uma segunda-feira, começamos uma nova semana, uma semana de atividades, uma semana de várias coisas para fazer, de viver. E aí eu lembro do pensamento da Sra. White. Se nós olharmos para trás e observarmos como o Senhor nos trouxe até aqui, não temos o que temer para o futuro. E nós não temos que temer nada disso. Não temos que temer, inclusive, em falar sobre isso. Observo, e isso me chamou a atenção na escola sabatina desse trimestre, que as pessoas têm já uma certa dificuldade em falar sobre esse assunto. Nós temos que falar desse assunto de forma respeitosa. Nós temos que falar desse assunto de forma sábia, pedindo sabedoria a Deus para falar sobre esse assunto. Mas nós não podemos deixar de falar sobre esse assunto, porque haverá 2 tipos de pessoa lá na frente. 2 tipos de pessoa. Uma que vai atrás do líder delas, fala assim: você me enganou. E outra que vai vir atrás de mim e de você para falar assim: você sabia e não me disse. Você sabia e não me disse. E eu creio que talvez para nós a segunda opção é muito pior do que a primeira. Nós temos que falar do amor de Cristo. Nós temos que falar que Cristo nos salvou na cruz, nos convidou para a salvação e para a vida eterna que só há nele. Glória a Deus por isso. Mas nós, como igreja, fomos chamados para esse tempo especial, esse tempo único que nós estamos vivendo. Quanto tempo mais falta, irmãos? Nós não sabemos. 5, 10, 20, 100 anos, nós não sabemos. Mas parece que está muito perto. Eu não sei quanto, mas parece que está muito perto. Porque está tudo alinhado. Está tudo alinhado. Que nós possamos viver com sabedoria. Que nós possamos viver debaixo da mão de Deus para ter essa sabedoria. Para vivermos de acordo com esse tempo. Em todos os seus aspectos. Próximos a Jesus. Próximos à vontade de Deus. E fazendo aquilo que Ele mandou. Ele não pediu. Que Ele mandou que nós fizéssemos. Em primeiro lugar, ide. Prega o quê? O Evangelho. Prega a salvação na cruz. Em segundo lugar, as 3 mensagens evangélicas. Nós temos que levar isso. Não tem como desviar. É o papel dessa igreja. Foi para isso que essa igreja foi chamada. Essa igreja, desculpa o que eu vou falar, mas eu tenho que falar, está no meu coração, eu vou falar. Essa igreja não foi chamada para sentar em banquinho bonito. Essa igreja não foi chamada para participar das coisas que o mundo está fazendo. Essa igreja não foi chamada para ser igual às outras igrejas. Desculpe, irmãos, eu vim de fora, eu não nasci nessa igreja. Eu não nasci nessa igreja. Eu valorizo demais essa igreja. Essa igreja, eu tenho um amor por essa igreja que às vezes me atrapalha. Porque o que Deus deixou para esse povo nesse tempo é muito especial. E não pode ser deixado debaixo do tapete. Não pode ser deixado debaixo da porta. Nós não fomos chamados para sentar sobre a verdade. Nós fomos chamados para proclamar a verdade. E a verdade é que Cristo vai voltar. E essa é a única esperança para esse mundo. Não tem outra esperança. É só essa. Talvez os nossos dias hoje sejam dias muito confortáveis. Talvez os nossos dias hoje tenham sido extremamente bons. Não vai ser assim para sempre, irmãos. Não vai ser assim para sempre. E se está bom demais, desconfie. Tem alguma coisa errada acontecendo. Porque Satanás só vai se levantar contra a igreja quando a igreja se levantar para fazer aquilo que Deus mandou ela fazer. Enquanto a igreja estiver sentadinha, Satanás está nadando de braçada.
está nem um pouco preocupado com a gente. Desculpa, eu estou te assustando, né? Você foi batizado ontem. Desculpa. Mas é melhor que você saiba do que você não saiba. Você já fez o caminho mais importante. Deus agora vai te conduzir pelo resto do caminho. Tenha certeza disso. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos resgatou e porque o Senhor tem um grande plano para cada um de nós. E esse plano começa aqui, Senhor. Esse plano começa aqui. Nós temos que ter consciência disso. Nos dá essa consciência, Senhor, nos lembrando todos os dias do chamado especial que temos para participar de um tempo tão solene como esse em que vivemos. Precisamos, Senhor, do Teu Santo Espírito. Não somos nada sem Ele. Nada. Nós precisamos, nós carecemos de Ti, Senhor, para tudo. Desde respirar, desde abrir os olhos, até fazer aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Nos ajuda, nos dá poder do céu para andarmos perto de Ti, para entender o tempo que estamos vivendo e para levarmos essa mensagem que o Senhor nos legou. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado pelo grande privilégio que nós temos de conhecê-la. Isso não é carga, Senhor, isso é privilégio. Obrigado. Nós te pedimos, Senhor, agradecidos, que tenhamos mais uma semana perto de Ti. Que não importa por onde andarmos, Senhor, que andemos contigo, porque não importa o que acontecer, se estivermos contigo, estaremos bem. Amém. E nós te rogamos, Senhor, de forma talvez até audaciosa, que venha nos buscar, porque nós queremos ir morar contigo, e nós queremos finalmente ter paz. A paz que é verdade começa aqui, mas que só será paz aquela que o Senhor projetou quando finalmente estivermos nas nuvens sobre os céus. É o que te pedimos, o que te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.